Deixa eu arrumar o microfone aqui. Ótimo estar com vocês. Parece que foi ontem que eu estava aqui com a minha família, já faz um ano, hein? Impressionante como o tempo passa. Uma alegria estar de volta aqui com vocês, ver a todos. Infelizmente eu estou sozinho aqui hoje à noite. Minha esposa não pôde vir porque a Diana ainda está trabalhando, ainda está em período escolar. As férias não começaram ainda para ela. Então ela não pôde vir, mas eu trago o amor e um grande abraço da parte dela para todos vocês. Meus filhos também não puderam vir, o único que pôde vir é o Felipe, mas ele está em Goiânia hoje. Ele viajou ontem para Goiânia, ele quer muito conhecer a igreja em Goiânia, então ele vai passar alguns dias em Goiânia para conhecer a igreja e passar tempo com o Alcides e a Leslie. E ele deve estar de volta aqui para São Paulo na terça-feira, e daí então eu e meu filho vamos estar indo para o interior para visitar a minha família, estar com a minha mãe. O Felipe volta no dia 12 ou 14 para os Estados Unidos, porque ele trabalha com o Ministério de Jovens e Família na Zona Norte, na região norte de Filadélfia. Então ele precisa voltar para lá por causa disso. O Daniel ficou. Ele está cuidando da igreja em State College durante o mês de junho, então por essa razão também ele não pôde vir hoje. E o Nicolas também está fazendo um estágio com a igreja, trabalhando com o ministério universitário em Columbus, Ohio, Universidade de Columbus em Ohio. Então está todo mundo bem ocupado lá. O único que pôde vir então e desfrutar do tempo com vocês fui eu. Considero privilegiado e me sinto muito, muito agradecido por estar aqui e poder trazer a mensagem para vocês hoje de tarde. Muito agradecido pela hospitalidade do Ettore e da Sandra. Uma vez mais eu estou ficando na casa dele, tem sido muito especial. Ontem até eu tive uma serenata debaixo da minha janela. Os vizinhos dele resolveram fazer um forrozão da hora lá. À mais de meia-noite os caras estavam tocando a zabumba e a sanfona lá pesado, meu amigo. Chitãozinho, Chororó, Asa Branca, rolou de tudo, meu amigo. Mas foi ótimo. Não me senti mal, não. Me senti muito alegre. Curti muito a música brasileira lá. Mas obrigado, Ettore, pela hospitalidade. Obrigado por sua hospitalidade. Por me receber, por sempre nos ter em nossos corações, em seus corações, minha família, minha esposa, meus filhos. Vocês são uma parte muito importante das nossas vidas. Muitos de vocês já nos conhecem, muitos rostos familiares, vidas que já tiveram perto de nós, muito próximas. É uma alegria ver vocês aqui. E outros que eu não conheço ainda, muitos rostos diferentes, muitos jovens, outros que ainda não conheço, mas estou tendo o privilégio de conhecer vocês hoje à noite. Muito obrigado por me darem a oportunidade. Denis, obrigado pela oportunidade. Salvei a pele dele hoje. Era ele que ia pregar hoje aqui, então ele deu sorte. Mas obrigado, Denis, pelo privilégio. Gostaria de orar com vocês antes de começar. Pai, eu oro que a sua palavra possa vir de encontro aos nossos corações hoje à noite, que ela possa suprir as necessidades que nós temos cada dia, necessidades espirituais, Pai, algumas muito profundas, e eu oro que sua palavra nos ajude hoje, Pai. Que o seu Espírito possa falar aos nossos corações e nos ajudar. Que não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras do Senhor, Pai. Que o Senhor remova qualquer coisa em mim que possa impedir que o teu Espírito possa falar livremente e abertamente conosco hoje à noite. Guia-nos, Pai, guarda-nos e obrigado pela sua palavra que é tão preciosa, para nos ajudar a viver uma vida santa, uma vida nova, uma vida cheia de propósito,
de significado, Pai. Obrigado pela igreja em São Paulo. Obrigado por tantos amigos que a gente tem aqui. Obrigado por cuidar deles. Obrigado por ver o amor que eles têm pelo Senhor, a perseverança. Tudo que eles têm feito nas vidas deles até hoje por amor e gratidão ao Senhor, Pai. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor abençoe essa igreja, Zona Leste, tão querida, tão próxima do meu coração e da minha esposa e dos meus filhos. Zona Oeste, que a gente viveu lá por algum tempo, mas foi um tempo muito intenso nas nossas vidas. Apreciamos tanto a amizade de cada um deles lá na Zona Oeste. Pela região Sul, pela região Norte, cada uma das áreas onde a gente passou e viveu algum tempo aqui na igreja, são momentos que a gente guarda e são tão preciosos para nós, Pai. Muito obrigado pela igreja em São Paulo, por tudo que ela representa para nós, para todo mundo que está aqui hoje e para muitas pessoas que ainda vão ter a oportunidade de ouvir a mensagem e conhecer o amor profundo que o Senhor tem pela vida de cada um. Abençoe essa igreja e os ajude a crescer, multiplicar e espalhar a palavra do Senhor para cada rua, para cada bairro, cada canto nessa cidade que é tão grande. E para todo esse país que é tão grande, maravilhoso, cheio de tantas riquezas, Pai, tão bonito. Um país incrível que o Senhor criou. E eu oro que muito em breve cada estado desse país possa ter um grupo de discípulos, irmãos e irmãs, espalhando e levando o amor do Senhor a cada um deles, Pai. Muito obrigado por essa noite. Abençoe-nos e guarde-nos com teu poder. Em nome de Jesus eu oro e peço. Amém. Eu gostaria de ler com vocês em Colossenses capítulo 3, e esse vai ser o texto básico da mensagem hoje. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Colossenses capítulo 3, começando no versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O título, ou se você quiser dar um nome para essa aula hoje à noite, Cristo está acima de tudo. Cristo está acima de tudo. Acima de tudo e acima de todas as coisas. Paulo fala claramente aqui que Cristo é a sua vida. Cristo é a sua vida. Já que vocês voltaram a viver novamente, quando Cristo se levantou dentre os mortos, vocês receberam uma vida nova. Por isso Ele é acima de tudo. Por isso Ele está acima de todas as coisas. Se não fosse por Cristo, nós não estaríamos aqui hoje à noite. Nenhum de nós. Nenhum de nós existiria, nenhum de nós estaria aqui hoje à noite. E é por isso que Cristo está acima de tudo e deve estar acima de todas as coisas em nossas próprias vidas hoje. Então, se você começa a refletir nessa introdução do capítulo 3, uma pergunta importante vem para a minha mente. E a pergunta é essa:
Eu estou vivendo como uma pessoa que voltou a viver novamente por causa de Cristo e sua ressurreição? Isso é uma pergunta pessoal que cada um de nós deve fazer para si mesmo. Como é que você está vivendo? Estamos vivendo como pessoas que voltaram a viver novamente por causa de Cristo? Como é que nós estamos vivendo hoje? Como é que você está vivendo hoje? Onde você estava? Essa é outra pergunta. Onde é que você estava quando Jesus morreu e ressuscitou? Onde você estava? Eu fico feliz que a Alda usou essa escritura em Gênesis capítulo 1, mencionando os versículos onde Deus faz o homem e a mulher. Ele arregaça as mangas e faz o homem e a mulher a sua semelhança, suas crianças. Muitas vezes nós pensamos que a nossa história com Cristo, que a nossa história com Deus, começou no dia em que nós fomos batizados. Sabe quando começou a sua história? Em Gênesis capítulo 1. A história começa em Gênesis capítulo 1, não no dia em que você foi batizado. A gente teve um irmão que foi batizado ontem, esqueci seu nome, qual que é? Diogo. Diogo foi batizado ontem. A história dele não começou ontem. Começou em Gênesis capítulo 1. Por quê? Porque a Bíblia fala em João capítulo 1 que Jesus estava presente quando Deus nos criou. E que nada podia ser criado se Jesus não estivesse lá com ele, no princípio. Por isso Jesus é acima de tudo, está em todas as coisas. Na nossa história, na nossa vida, antes mesmo de existirmos. Você não havia nascido ainda, eu não havia nascido ainda, nenhum de nós havíamos nascido ainda. Nossos pais, nossos avós, nossos antepassados, nenhum deles existia, nenhum de nós estava lá presente quando Deus criou. E eu fico tão feliz que a Alda enfatizou tanto o ponto que Ele nos abençoou. Você foi abençoado por Deus antes de existir. Acredita nisso? Isso é incrível. Se você consegue agarrar essa verdade, isso muda a história da vida. A Bíblia não é um fragmento aqui e ali, mas é uma história, é uma narrativa contínua que começa em Gênesis e vai através de todo o Velho Testamento e culmina com Jesus Cristo vindo para nos redimir, para nos perdoar, para restaurar aquilo que nós destruímos e que começou a ser destruído em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, por nossa desobediência. Então, por isso Cristo é acima de tudo, presente desde o princípio, presente quando Deus criou homem e mulher, presente quando Ele abençoou você já mesmo antes de que você existisse. Isso é emocionante. Mês passado, eu completei 59 anos de idade. Não parece, né? Perdi os cabelos, mas o resto está em ordem. 59 anos, e eu ganhei um presente muito especial. Eu fui ver Jesus. Está louco? Você já deve estar pensando, o cara é meio louco. Não, eu ganhei um presente de aniversário. Minha esposa comprou 2 entradas para uma peça de teatro que se chama Jesus. Uma das peças de teatro mais impressionantes que eu tenho visto na minha vida inteira. Existe um lugar perto da onde eu moro, mais ou menos 1 hora, numa cidade chamada Lancaster. Existe um teatro que se chama Sight and Sound.
Sight and Sound. E as peças que eles apresentam nesse lugar são todas da Bíblia. Moisés, Noé, Sansão, todas da Bíblia. E agora a última era sobre Jesus, a vida de Jesus. E essa peça está em cartaz já faz uns 6 meses ou mais. Normalmente vai durante um ano inteiro. O teatro, para vocês terem uma ideia, é como uma arena com a capacidade de 2.000 pessoas. Estava lotado, cheinho. O palco, mais ou menos como 3, 4 estádios de futebol, para você ter um tamanho do estágio onde eles apresentam a peça. E não é só na frente, vai pelos lados, lado direito, lado esquerdo. É impressionante, é como se fosse tridimensional. Então eu fui ver Jesus e eu estava muito animado para ver Jesus. Espero que você também esteja muito animado para ver Jesus hoje à noite. Você não veio aqui por coincidência, você veio aqui porque você queria ouvir alguma coisa que mude sua vida e traga significado profundo para a sua vida. Talvez você veio por curiosidade, talvez você veio porque realmente você quer ver Jesus na sua vida. E eu espero que essa mensagem possa ajudar você a entender o quanto Ele ama cada um de nós. Por pensar em você desde a criação, por pensar em mim antes mesmo de existir, isso escapa da nossa compreensão. Isso escapa do nosso entendimento. Mas é a verdade. É a pura verdade. Então eu fui ver essa peça, é emocionante. Tem gente que viaja do mundo inteiro, pessoas vêm de outros países para assistir essas peças de teatro lá. É melhor que a Broadway. Eu nunca vi algo tão bem produzido, melhor do que a Broadway em Nova York. Se você quer pensar no que é o top de peças de teatro no mundo, é Broadway em Nova York. Mas esse lugar bate o recorde em termos de produção e apresentação. O cenário é impressionante. Quando Pedro anda na água e afunda, literalmente você acredita que você está vendo água em frente de você e alguém afundando na água e sendo agarrado por Jesus para ser tirado da água. Impressionante. Impressionante. A peça é extraordinária. Obviamente não mostra todos os detalhes dos evangelhos sobre a vida de Jesus, mas mostra muitos dos eventos importantes na vida de Jesus, inclusive a crucificação e a ressurreição de Jesus, que é impressionante quando eles fazem essa parte dos evangelhos. E no final da peça, um grupo desses atores, eles vêm para a frente do palco e eles dizem o seguinte: olha, que nós queremos que essa peça não seja somente uma peça de teatro, mas que isso possa ajudar você a se aproximar mais de Deus, aproximar de Jesus. Então, se você quer ajuda, se você quiser orações, vem aqui para frente, a gente gostaria de orar com vocês. Isso é muito legal, porque a gente não sabe quem é quem no meio de 2.000 pessoas. Se você acredita em Deus, em Jesus ou não, se você é um cristão ou não, qual é a sua religião. Pessoas do mundo inteiro, inclusive brasileiros. Tinha uma caravana de brasileiros lá. Eu me levantei e eu falei, eu quero ver quantas pessoas vão lá na frente. E eu fiquei levantado por uns 10 minutos mais ou menos. E o que eu vi foi talvez umas 4 ou 5 pessoas no meio de 2.000 que foram na frente falar com esses atores, talvez pedindo oração ou pedindo ajuda espiritual. E eu só fiquei meditando. 2.000 vieram aqui, talvez só para assistir uma peça de teatro. Talvez para muitos dos que estavam ali, Jesus é só uma peça de teatro, sem nenhum significado. É só algo que foi produzido para que eles possam então
ter um tempo divertido, um tempo relaxado, para ver alguma coisa, um espetáculo, mas não moveu a vida, não moveu o coração. E eu acredito que o problema é que muitos de nós temos o mesmo problema. Não existe esse entendimento de que Cristo precisa estar acima de todas as coisas na nossa vida. O versículo 4 fala: e quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira. A Nova Versão Internacional fala: e quando Cristo, que é a sua vida. A Nova Tradução na linguagem de hoje fala: Cristo é a verdadeira vida de vocês. Então Cristo é o que dá significado para a sua vida. Cristo é o que dá razão para a sua vida. Cristo é o que dá sentido para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Quão importante é estar vivo? Hã? Você acha que é importante estar vivo? Claro que é. É importante estar vivo. Mas é mais importante ainda estar vivo por causa de Cristo. É muito mais importante ainda. O ano passado e esse ano tem sido um ano onde eu e minha família, especialmente eu e minha esposa, temos enfrentado vida e morte na família. Meu sogro, depois que nós estivemos aqui o ano passado, em junho, meu sogro veio a falecer no mês de outubro, o pai da Diana. Ele morreu com 83 anos de idade. E a Diana e eu fomos os dois quem, basicamente, nós passamos as últimas 24 horas da vida do meu sogro do lado dele, com ele, antes dele morrer. Nós ficamos um dia inteiro, até quase 11 horas da noite, vendo a agonia de alguém passando as últimas horas da vida, morrendo fisicamente. Alguns momentos em que ele tinha lucidez, ele falava conosco, e uma das coisas que ele falava era: eu amo a Deus. E aí voltava de novo a um estado que a gente não conseguia compreender as coisas que ele dizia. Muito difícil ver alguém morrer. Muito difícil. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida com alguém, mas é muito difícil você ver alguém morrendo ali na sua frente, na sua presença. Uma vida morrendo. Infelizmente, a gente tentou de muitas maneiras ajudá-lo espiritualmente, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia com ele. A gente tinha que deixar nas mãos de Deus agora o destino da vida dele. Meu sogro viveu a vida inteira dele, e eu sei, e minha esposa sabe com certeza, e não é um julgamento ou uma crítica, mas a gente viu a vida dele e sabe que Cristo nunca esteve acima de tudo na vida dele, infelizmente. Infelizmente. E nesse momento a gente tem que só confiar na misericórdia de Deus e deixar que Deus vai decidir onde ele vai. Mas eu fico pensando quão importante para nós é viver hoje, não esperar mais tarde no futuro para buscar e entender quão importante é que Cristo esteja acima de tudo na sua vida. Que Ele seja a coisa mais importante para você. Agora mesmo, meu cunhado está internado no hospital, unidade de terapia intensiva. Ele teve um aneurisma
na veia aorta, na região do abdômen, e esse aneurisma rompeu. Foi levado às pressas para o hospital, foi operado imediatamente. Havia um buraco de 13 centímetros na veia aorta. Ele podia ter morrido de hemorragia interna. Deus faz as coisas de uma maneira que a gente não entende. Ele tem uma hérnia. E por causa dessa hérnia que ele tem, estancou aquela ruptura da veia aorta e ele não sangrou internamente. Quando o médico veio falar para nós e contar o que estava acontecendo, como é que foi a cirurgia, ele falou: olha, alguém gosta muito dele, porque ele já podia estar morto a essa hora. Então, para mim, esse alguém é Deus. Porque não tem explicação, porque ele já podia estar morto por hemorragia interna. Os médicos conseguiram consertar essa veia aorta manualmente, tiveram que costurar manualmente a veia, reconstruir, para poder então ter o fluxo de sangue de novo passando por ali. Mas ele ainda está numa unidade de terapia intensiva, já fazem mais de 10 dias, está entubado, sedado, não está em coma, mas está completamente inconsciente, porque ainda os médicos não puderam fechar a cirurgia no abdômen, porque está tudo muito inchado. A pressão dele caiu, outros problemas de infecção apareceram, então está lutando pela vida. Ele está lutando pela vida dele. Semana passada a Diana me ligou e falou: Dácio, a gente tem que ir para o hospital, porque os médicos vão tentar fechar a cirurgia. Eu quero ir lá para estar com a minha irmã. E era uma noite que estava ameaçando uma tempestade enorme. Já era 6:30 da tarde. Eu falei: Diana, tudo bem a gente ir, mas vamos esperar essa tempestade passar, porque eu não quero dirigir de noite no meio de uma tempestade. É mais de 1h30 de viagem até chegar ao hospital. Então a gente esperou passar a tempestade. Quando deu umas 8 horas da noite, ela falou: vamos. E eu comecei a lutar no meu coração: Diana, é 8 horas da noite, já pensou? A gente ir até lá e voltar, vai ser quase meia-noite quando a gente voltar. Eu vou ter que trabalhar amanhã, você vai ter que trabalhar amanhã. Ela falou: não, eu vou, se você não vai, eu vou. Aí nesse momento eu falei: eu estou sendo egoísta. Não, eu vou com você. Tá bom, vamos, eu vou. Não, você não tem que ir. Não, eu vou com você. Falei que eu vou, estou indo numa boa. Tudo bem, eu vou. Quando a gente chegou lá no hospital, era 9 horas da noite já. Só tinha mais 15 minutos para poder entrar na UTI e ver ele por alguns minutos. Eu não entrei, Diana entrou, mas era só 15 minutos. Mas esses 15 minutos me deram a oportunidade de sentar com o filho dele lá fora e ter uma conversa com ele sobre vida, sobre morte, sobre situações difíceis, e entender que ainda no meio de situações difíceis, Deus nos ama, Deus quer nos ajudar. E eu vejo Deus querendo se aproximar dessa família. Conclusão: depois dessa conversa, minha esposa saiu da UTI com a esposa do meu cunhado, a irmã da Diana. E eu acredito que a Diana foi para a igreja hoje com a minha cunhada e o meu sobrinho. Eles quiseram ir para a igreja hoje. Talvez seja o começo de uma grande mudança na vida daquela família, por causa do que está acontecendo com o meu cunhado. E a gente está orando, e a Diana mandou alguma mensagem para vocês, alguns de vocês aqui já estão sabendo dessa situação, mas por favor, eu quero só pedir que vocês orem por essa família. O nome do meu cunhado é João, o nome da minha cunhada é Amélia, meu sobrinho se chama Jonah. Por favor, orem por eles. Orem por essa família. Ore para que o meu cunhado, que está lutando pela vida dele, possa sair daí e que ele ainda tenha a oportunidade de ver que Deus o ama. Que Cristo precisa estar acima de tudo na vida dele também. Lembre-se, sua velha vida está morta, Paulo diz. Sua nova vida, que é sua vida verdadeira, está escondida em Cristo
e em Deus. Ele é sua vida. Amém? Então, se você é sério, realmente, se você é sério sobre vivendo essa nova vida, ressuscitada com Cristo, atue de acordo com essa nova vida. Viva de acordo com essa nova vida. Busque as coisas e pense sobre as coisas do céu, não nas coisas desse mundo. Não embaralhe as coisas ao longo da vida aqui na terra. Não mantenha seus olhos no chão, para baixo, absorvido com as coisas que estão em frente de vocês. Olhe para cima e esteja alerta sobre as coisas que estão acontecendo ao redor de Cristo. Veja tudo o que acontece na sua vida com a perspectiva de Cristo. Sua vida velha está morta. Sua vida nova é Cristo. A segunda coisa que eu gostaria de falar, e ele continua aqui em Colossenses, voltando em Colossenses capítulo 3. No versículo 5 ele fala: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Uma vida velha e uma vida nova. E Paulo fala: matem os desejos deste mundo que agem em você. Você já morreu, mas os desejos desse mundo ainda continuam atuando em você. Quando a gente se batiza, a gente acha que ok, está tudo bem, daqui para frente vai ser um jardim de rosas. Desculpa, mas eu tenho algumas más notícias para te dar. Não vai não. Vamos ter bons momentos. Eu acredito que hoje aqui é um desses ótimos momentos na vida cristã. Mas eu não sei durante essa semana o que vai acontecer na sua vida. Nenhum de nós sabe. Maus momentos podem vir. Esses desejos mundanos podem vir e querer atacar a sua vida novamente. E ele fala, ele lista aqui todos eles: imoralidade sexual, impureza. Quem está isento de impureza? Nenhum de nós. Vamos ser honestos. Existe muita impureza no nosso mundo hoje. Onde você olhar lá fora, você vai encontrar. Imoralidade sexual é a mesma coisa. Está presente diariamente na televisão, computador, internet, telefone, revistas, jornais, outdoor, está lá, nas ruas, exposto. Paixões más, maus desejos, ganância, cobiça, viver em desobediência a Deus. Então, ele fala que antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos. Antigamente, não estamos isentos de ser atacado por essas coisas. É muito diferente você ser atacado e dominado, e você ser atacado
e continuar colocando Cristo acima de tudo na sua vida e resistir a tudo isso. Diferente. Diferente você ser dominado e viver de acordo com esses desejos que são óbvios para nós hoje. Se você não está visitando hoje, talvez você está estudando a Bíblia, talvez você veio primeira vez aqui e nunca escutou de que isso é algo que está atacando e destruindo suas vidas. E muitos de nós fizemos um bom trabalho em destruir nossas vidas vivendo dessa maneira. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos perdoou, que nos redimiu dessas coisas. Graças a Deus que Deus pensou em nós antes, em Gênesis 1, e pensou em como nos ajudar no futuro, trazendo Cristo. Mas ele continua e ele fala de algumas coisas que são bem sutis. Não? Essas coisas são bem óbvias. Não? Como um flash, não? Pá, tá lá, você já sabe. Ruim. Mas ele fala, ele continua agora. Deixa eu ver o versículo aqui em que ele fala isso. É versículo 8. Versículo 8, ele fala, mas agora é o momento de arrancar e livrar-se de tudo isso. Então aqui vem outra lista. Então ele começa a falar sobre ira, raiva, sentimentos de ódio. Ele fala, não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente e imprópria, palavras obscenas, comportamento malicioso, falar mal dos outros, fofoca, não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam com toda essa perversidade é que fazia essa espécie de coisas, e ele fala, e agora ela está morta e desapareceu. Agora a pergunta é, está realmente morta? Realmente desapareceu? Deixa eu te contar o que aconteceu comigo 2 dias atrás. Eu deveria ter saído de Nova York na quinta-feira às 6:30 da tarde. E eu não moro em Nova York, eu moro na Pensilvânia. Eu tenho que viajar de carro 3 horas para chegar no aeroporto, para poder embarcar para o Brasil. Eu saí da minha casa 1h da tarde e enfrentamos um trânsito terrível na estrada. Levou mais de 4 horas para chegar no aeroporto. Quando eu cheguei na fila de embarque, era 5:15. Meu voo saía às 6:30 da tarde. Quando eu entrei na fila, o funcionário da companhia aérea me falou, você não pode viajar mais. Está fechado o voo. Eu falei, mas como assim? É 5:15, o voo sai às 6:30, tem tempo ainda, 1h15. Não, já fechou o voo. Não pode ir. Só não viaja hoje mais. Eu falei, e agora? Onde é que está teu supervisor? Onde está teu gerente? Deixa eu falar com ele. Fui lá falar com o gerente. Não me deixou embarcar. Perdi o voo, perdemos o voo, eu e meu filho. Não nos deixaram sair de Nova York. Mas aí eu queria sair de qualquer jeito. Eu falei, caramba, eu trabalhei o ano inteiro, guardei, suei para guardar dinheiro o ano inteiro, para ir viajar, para ir estar com a igreja em São Paulo, que era o meu plano, para ir visitar minha mãe, agora vocês não me deixam viajar? Não, eu quero ir, vocês têm que me botar no próximo voo. E aí começou o rolo, né? Um manda para um lado, o outro manda para o outro, vai para lá, volta para cá, nada resolve, me mandaram para American Airlines, American Airlines me manda de volta. Nada. Nessa hora então o avião já tinha ido embora, 7h da noite, e está eu lá, a Diana e o Felipe no aeroporto tentando resolver essa situação. Aí resolvemos, ok, vamos ligar para a companhia aérea, não vamos resolver isso aqui, vamos ligar para a companhia aérea, alguém tem que nos ajudar lá e resolver essa situação. A gente ficou 4 horas no telefone, tentando resolver essa situação. Sabe o que aconteceu? Nada. Você pensa que aqui é que é enrolada a coisa, meu amigo, está enganado. Lá também é bem enrolado.
Sabe o que aconteceu? Eu fiquei irado. Sabe essas coisas que a gente acabou de ler aqui, que ele fala? Agora é o momento de arrancar e se livrar de tudo isso. Ira, raiva, sentimento de ódio. Não saia da boca de vocês nenhum insulto. Eu não insultei ninguém, não falei nenhum palavrão. Ainda bem. Mas, meu amigo, eu estava irado. Eu estava com raiva. No falado brasileiro, eu rodei a baiana no telefone. Eu estava fulminando, porque ninguém estava me ajudando. Sua companhia é uma desgraça, sua companhia é uma vergonha, vocês estão dando um serviço horrível para o seu cliente. Mas eu estava gritando, eu não estava falando assim, não. O aeroporto inteiro eu acho que está me escutando quando eu comecei a falar no telefone. Estavam realmente mortas essas coisas na minha vida? Realmente desapareceram? Ainda não. Ainda não. Precisamos ter muito cuidado. E se fizermos esses erros, nós precisamos nos arrepender imediatamente. Naquela noite eu ainda fiquei muito irritado, porque resolvemos a situação. Conseguimos ser colocado no próximo voo, que era no dia seguinte, às 6:30 da tarde. Então, a gente viajou às 6:30 da tarde. Mas ainda a gente teve que pagar uma multa para poder estar nesse voo. Eu e meu filho, os dois, tivemos que pagar $600 para poder pegar o próximo voo. Eu aprendi minha lição. Não chega tarde no aeroporto. Chega lá um dia antes, se for possível. A gente vai acampar. Isso a gente já é família, já é decidido. Próxima vez que a gente vier para o Brasil, a gente vai dormir num hotel um dia antes. Ter certeza que a gente vai estar lá. No dia seguinte, eu e o Felipe estavam lá no aeroporto às 10:30 da manhã. Vou sair às 6:30 da tarde. Não tem problema, aprendi a minha lição. Mas a gente precisa realmente fazer morrer essas coisas em nossas vidas. Desaparecer isso das nossas vidas. Então, Paulo continua falando aqui como é que é a vida nova. Ele não deixa a gente desamparado, sem saber como é que é essa vida nova. Ele fala, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. E ele fala, depois disso, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Precisa haver uma continuidade, nós precisamos estar continuamente, tem que haver uma consistência em aprender cada vez mais o que é correto. Faz uma diferença muito grande quando nós somos consistentes. Não é uma vez aqui e outra o mês que vem, ou outra no ano que vem, mas é cada dia procurando aprender o que é correto. Ser consistente. Procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Faz muita diferença quando você é constante, quando você é consistente, cada dia, procurando ser mais como Cristo, procurando colocar Cristo acima de tudo nas suas vidas, procurando fazer morrer constantemente essas coisas na sua vida, diariamente. Depois que a gente voltou do Brasil o ano passado,
no mês de julho, nós conhecemos um casal que se chama Miguel e Rebeca. Eles moravam em Portugal. A Rebeca é americana, o Miguel é português. Os dois se casaram lá em Portugal, os dois se divorciaram dos casamentos que eles tinham anteriormente. A Rebeca era discípula em Filadélfia, muitos anos atrás. E ela se casou com esse homem que era de Portugal. Naquela época, ela havia deixado o convívio da igreja. Algumas razões que eu ainda não sei qual, mas ela havia deixado, se casou com esse homem, mudou para Portugal. Infelizmente, o casamento não funcionou. Tiveram 2 filhos, um rapaz e uma menina, chamado Davi e Sofia. Ele tem 19 anos, Sofia tem 16. E lá em Portugal, então, a Rebeca conheceu o Miguel. Por um site onde as pessoas que querem conhecer outras pessoas e talvez tenham um relacionamento mais profundo e se casarem. Você sabe como é que é essa história desses sites de conhecer um outro. Bom, começou a conversar com o Miguel. E ela falou, olha, se você quiser realmente me conhecer melhor, você precisa ir para a igreja e estudar a Bíblia. Ele foi. Ele foi para a igreja tradicional de Cristo em Portugal. Estudou a Bíblia e foi batizado. Se tornou discípulo. Não com a nossa comunidade de discípulos, porque nessa época não tínhamos uma igreja internacional de Cristo em Portugal. Ele começou aí nessa igreja, se batizou, começou então a namorar com a Rebeca, se casaram e começaram então a ser parte da igreja de Cristo tradicional. Infelizmente, algumas coisas não deram muito certo no relacionamento com a igreja lá. E eles decidiram então não continuar. Mas eles iam para alguns retiros de jovens e casados da nossa comunidade de discípulos na Espanha, na Suíça, na França, e começaram a acompanhar pela internet os serviços e as pregações da nossa igreja nos Estados Unidos, em Hershey, onde eu vou. E eles fizeram a decisão então de que eles queriam mudar para os Estados Unidos para estar com a igreja, para receber ajuda no casamento, para receber ajuda no discipulado, para receber ajuda para os filhos, porque eles queriam que os filhos conhecessem a Deus, conhecessem a Bíblia, começassem a se interessar por Cristo. Eles vieram para Pensilvânia em julho do ano passado. A gente passou tempo com eles. A Rebeca teve que voltar para Portugal. O Miguel ficou na minha casa, comigo e com a Diana, por 2 semanas, procurando trabalho nos Estados Unidos, para poder trazer a família para morar aqui. Não conseguiu, depois de 2 semanas, então ele voltou para Portugal, mas ele continuou lá de Portugal, procurando trabalhos na área de computação nos Estados Unidos. 3 meses atrás, ele conseguiu um trabalho com uma companhia em Chicago. E eles mudaram, então, agora com toda a família, com os filhos, para Hershey, Pensilvânia. E estão conosco lá, sendo parte da igreja. Sofia já começou a estudar a Bíblia com a Diana, ainda quando ela estava em Portugal, através do WhatsApp. Nos domingos, depois do culto, a Diana estudava a Bíblia com ela. O Davi está começando a se abrir. A mãe dele, a Rebeca, falou, bom, Davi, você tem 19 anos, eu acho que agora é tempo para você começar a procurar um trabalho aqui nos Estados Unidos. Ele falou, não, mãe, eu preciso me preocupar um pouco mais com a minha vida espiritual agora. Ela olhou para mim, quê? De onde veio isso? Graças a Deus essa família fez essa decisão. Estou falando de alguém mudar da Europa para os Estados Unidos só para poder estar perto e receber ajuda espiritual para a vida deles. Isso é demais. Isso é colocar a Cristo acima de qualquer coisa. A Rebeca quer ser restaurada, quer ajuda,
Miguel tem um coração de ouro, um português que vocês ainda vão conhecer algum dia aqui no Brasil, com sotaque português, mas ama a Deus, como ele fala. Eu amo a Deus. Quero aprender as coisas de Deus. Coração incrível, aberto, maleável, quer realmente fazer o que é correto. Uma outra irmã, Amy, ela foi batizada 20 anos atrás em Boston, nos Estados Unidos. Mesma coisa, coisas aconteceram e ela se afastou do convívio. Agora, depois de 20 anos, ela está voltando. E ela quer fazer o que é correto na vida dela. Ontem eu estava com Diana no WhatsApp. Quem estava lá com a Diana estudando a Bíblia? Amy. Porque ela quer fazer o que é correto. Ele fala, nessa nova vida não tem diferença, não tem nacionalidade. Não importa se você é português, brasileiro, não importa de onde você é. Suas crenças religiosas não importam. Seu estado civil, solteiro, casado, sua cor, sua raça, seu sexo, masculino, feminino, ele fala, o que importa é Cristo. O que importa é que essa pessoa tenha a Cristo. E Ele, Cristo, é igualmente acessível a todos. Terminando, Paulo fala, coloquem em prática, ponham em prática essas coisas. Fala, visto que vocês foram escolhidos por Deus, visto que Ele lhes deu um novo tipo de vida, e Ele fala, e por causa do seu profundo e santo amor, Ele fala, ponham em prática, o quê? Compaixão. Ele fala, vista-se de compaixão. Tenha um coração macio, suave, cheio de misericórdia. Seja bondoso, seja gentil, seja delicado, tenha paciência, sejam amáveis uns com os outros. Em inglês ele fala, make allowance nos seus corações. Sabe o que significa isso? Dá um desconto, dá uma poupança aí no teu coração, dá espaço. Dá uma reserva de amor para as faltas que vamos cometer uns contra os outros. Não seja tão rápido para falar algo. Ele fala, seja pronto a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Cubra-se, vista-se, acima de tudo, que o amor dirija a vida de vocês. Eu não sei o que atraiu você aqui. Eu sei o que me atraiu. E foi o amor de Deus. Não foi a doutrina, não foi a igreja, não foi as coisas que eram ensinadas, ainda que são corretas. Mas amor foi o que me atraiu. E eu acredito que a maioria de nós foi atraído pelo amor de Deus. Nós podemos falar o que é correto, ou até ensinar o que é correto, mas podemos estar fazendo isso de maneira errada. Faz sentido? Eu vou repetir, você pode estar dizendo o que é correto, você pode fazer o que é correto, ensinar o que é correto, mas você pode estar fazendo isso de maneira errada. Sabe por quê? Quando não existe amor no que nós estamos falando, dizendo, ensinando, muito provavelmente nós estamos fazendo da maneira errada. Por isso é tão importante estar coberto e vestido de amor. Por isso é tão importante amar como Cristo nos amou. Que tudo que nós fizermos, nós vamos fazer
com amor. E é tempo para nós colocarmos em prática na nossa família, né? Esposo e esposa, um com o outro, né? Está sendo amável um com o outro, bondoso um com o outro, dando espaço, tendo, né, como se fosse um... Tudo bem, eu vou te dar um desconto por causa do que você me falou agora. Né? Seja bondoso, delicado, gentil com seu parceiro, com sua esposa, com seus filhos. Às vezes eles se tornam rebeldes, às vezes não querem vir, às vezes não querem estar aqui. O que você vai fazer? A gente tem que dar desconto, a gente tem que amar, a gente tem que continuar se vestindo de amor e tratá-los com amor, sendo amáveis, perdoando, não tendo nenhum rancor no coração, gentil, delicado. Está fazendo isso com seus filhos? Especialmente aqueles que estão lutando ou que estão enfrentando dificuldades. Irmãos e irmãs que você talvez conheça e não estão aqui hoje à noite, por algum problema ou alguma razão, e estão numa fase espiritual difícil na vida deles. Você está dando um desconto? Você está tratando e procurando ajudar com gentileza, com delicadeza, com amor, com paciência, com bondade? Tudo que você faça, põe em prática as coisas que Deus nos ordena fazer aqui. É tão importante isso porque ele fala que a igreja permanece unida e em perfeita harmonia quando nós fazemos isso. Aqui em Colossenses, no final dessa passagem, no capítulo 3, ele fala no versículo 15 que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Ele fala que a paz de Cristo esteja presente no seu coração, esteja presente na sua vida. Ele fala porque isso é uma responsabilidade muito grande, essa paz. É um privilégio que você tem por estar unido com Cristo e ser parte do corpo de Cristo. E quando você está em paz com Cristo, quando você tem essa paz de Cristo, existe perfeita harmonia em cada um de nós e uns com os outros. Ontem eu saí com o Héctor e fui comer feijoada. E eu falei com o Héctor, eu estou em paz. Nada como uma feijoada para te deixar em paz, cara. Estou brincando. Não era feijoada, mas era estar com o Héctor, era estar com a Sandra, era poder estar conversando com eles, comer juntos, ter uma refeição perfeita, um ótimo tempo juntos. Paz. Eu falei para ele, eu estou em paz. Hoje à noite com vocês eu me sinto em paz. Espero que você esteja sentindo a mesma paz em seus corações. Suas palavras enriqueçam. Lembre-se do que Cristo ensinou. Que suas palavras enriqueçam sua vida e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria. O Denis, salvei a pele dele hoje, mas é interessante porque alguns dias atrás, e eu vou terminar com essa escritura, prometo.
Alguns dias atrás, eu ainda não tinha nem me preparado para viajar. O Denis me mandou um WhatsApp. E ele me mandou uma escritura em Jó, capítulo 33. Vou ler para vocês. Ele fala no versículo 14. Pode ler mais tarde na sua Bíblia. Jó 33, 14. Ele fala: além do mais, Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido isso. Ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. Nessas horas, Deus faz o homem ouvir seus ensinos e o aterroriza com advertências, para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho e das suas más ações. Pouco a pouco, sua alma se aproxima da cova e a sua vida dos mensageiros da morte. Mas, se houver um anjo para cuidar dele, um entre 1000 dos anjos de Deus, e pedir em favor e lhe ensinar o que é certo, e disser a Deus: salve esse homem, não o deixe ir ao mundo dos mortos, aqui está o resgate pelo seu pecado. Então o corpo desse homem se tornará saudável como de um bebê, e ele ficará forte como um jovem. Ele fará orações sinceras, e ele fará orações sinceras a Deus e receberá respostas. Viverá feliz na presença de Deus e será considerado justo. Depois ele dirá a todos: eu pequei, cometi injustiças, mas ele me perdoou. Deus me livrou do castigo merecido, impedindo que eu descesse à cova, e viverei para desfrutar dos caminhos da luz. Sim, Deus faz essas coisas acontecerem na vida do homem. Em alguns casos, 2 ou 3 vezes, para livrar esse homem da morte e fazer brilhar sobre ele a luz da vida. Fazer brilhar sobre ele a vida nova que está em Cristo. Estou chamando o Denis de Deus. Denis termina. Aí são as palavras do Denis. Deus é capaz de fazer tudo. Dácio, precisa confiar em Deus, Dácio. A minha mão e eu vão estar lá para te ajudar. Em todos os lugares. Deus pode cuidar de você. Dácio, peça ajuda para Deus cuidar de tudo. Essa foi a escritura que eu li sexta-feira de manhã, na minha cama, no hotel, depois de ter me irado, ter ficado com raiva, ter gritado, não ter tratado a outra pessoa no telefone com bondade, com humildade, com delicadeza, com gentileza. Eu não dei espaço para perdão. Sexta-feira de manhã, eu li de novo isso. Eu falei: agora eu entendo porque é que o Denis me mandou essa escritura. Não tinha acontecido ainda, ele me mandou alguns dias antes de tudo isso. Quando eu li, eu orei, eu pedi perdão por meu comportamento. E eu chorei. Algumas lágrimas vieram. Mas eu sou tão agradecido que você me mandou isso, Denis. Deus sabia que eu precisava. Ele fala que Deus faz essas coisas acontecerem na vida do homem 1, 2 ou 3 vezes. Eu espero que tenha sido a única. Eu espero que tenha sido a única, que não tenha que acontecer de novo comigo. Tudo quanto fizerem e disserem, seja como vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Cristo está acima de tudo. Sua vida nova está em Cristo. Ponham em prática a vida nova, por causa do profundo e santo amor
de Cristo e de Deus o Pai. Amém.